Fala, turma do canal do RH para Medicina. Que prazer ter vocês aqui comigo. Como sempre, agradecendo muito todos vocês que estão se inscrevendo, dando like nos vídeos. Fico muito, muito feliz. O canal só vem crescendo. Turma, hoje eu vou estar entrevistando Rogineira Almeida, ela que é lá do Maranhão, psicóloga, logoterapeuta existencial. Ela vai estar falando sobre fracasso, sucesso, autoconhecimento, enfim, a sala de hoje está imperdível. Já ficou interessado, né? Claro, como sempre. Vamos esperar um pouquinho porque roda a vinheta. Fala, turma do canal do RH para Medicina, muito bem-vindos todos vocês. Aliás, eu quero começar a agradecer pelo número de inscritos que não param de subir, né, os comentários deixados lá. Estou muito feliz, obrigado por você participar do nosso canal. Hoje, nossa sala virtual, nosso bate-papo, eu tenho aqui um carinho imenso em receber nada mais nada menos que Rogineira Almeida Santos Costa. Eu que a conheci lá no doutorado em Psicologia Social da Universidade John F. Kennedy, ela é doutoranda ainda, né? Ela é graduada em Pedagogia, detalhe, na pedagogia aí, anos e anos de história, mas eu vou deixar para ela contar, também psicóloga, ela tem uma pós em formação de leitores pela Universidade Federal do Maranhão, é logoterapeuta e análise existencial também. Nossa, que currículo! Bem-vinda, minha amiga. Seja um prazer. É um prazer você aqui no nosso canal do RH para Medicina. Prazer é todo meu. Eu quero parabenizar você, Júlio, por essa iniciativa, por compartilhar com as pessoas as suas vivências e a de outras pessoas que estão nesse processo de desenvolvimento humano e buscando sempre galgar níveis mais amplos de conhecimento e de evolução mesmo. Parabéns, a iniciativa é linda. Muito obrigado. Gente, eu sou fã dela, né? Nós fazíamos doutorado junto e as apresentações dela ficavam assim, babando, e ela falar. Rô, eu sei que eu já vou logo antecipar aqui, porque eu sei que o seu tempo é curto, e eu queria começar falando da questão de motivação, né? Muito se fala, né, de motivação no trabalho, tem várias teorias, as pessoas se falam, né, pessoas motivadas produzem mais, sabemos disso. Então, assim, eu queria iniciar com uma pergunta para você. Felicidade, produtividade no trabalho estão junto? Qual é o seu ponto de vista a respeito disso? Tem tudo a ver. Eu queria, inclusive, começar apresentando uma concepção de felicidade que está estritamente relacionada ao processo motivacional. É uma visão da felicidade não como um fim em si mesmo, mas a felicidade como uma consequência. E consequência de quê? O que acontece? As pessoas elas estão muito influenciadas por uma compreensão de que é preciso viver níveis crescentes de prazer o tempo todo, de alegria, de bem-estar, como se a vida fosse esse eterno parque de diversões, e quando eu não me sinto como se estivesse num parque de diversões, é porque eu não estou fazendo as coisas da maneira correta. E não é bem assim, não é? A gente sabe que a vida ela é algo muito mais amplo. E uma existência completa, ela pressupõe você passar pela dor, pela culpa e pela morte, pela finitude, né? Que é sempre uma ameaça. Todos os nossos processos humanos, eles incluem a finitude. Todos os nossos processos humanos, eles incluem aspectos dolorosos, eles incluem o sofrimento e muitas vezes incluem nossos erros que nos levam à culpa. E isso não é incompatível com o estado de bem-estar pleno. Por quê? Porque, de fato, nós podemos aprender muito com aquilo que a gente chama de erro ou de fracasso.
E quando a gente se coloca numa postura de aprendizado, nós estamos também nos dando uma responsabilidade de crescer, de evoluir. Então, aquilo que foi um erro, que foi um fracasso, já deixa de ter uma conotação de diminuição e somente de perda. Né? Assim também como as situações de sofrimento. Quando você, no próprio trabalho, está experimentando uma situação que te incomoda, que te, inclusive, faz sofrer mesmo, aquilo é um indicador. Se você realmente se coloca de uma maneira aberta, você vai colocar-se numa atitude de escuta, de observação, e vai descobrir o que não está funcionando bem para mim. O que eu posso trazer como responsabilidade pessoal para mudar isso aqui? Então, essas situações que em qualquer ambiente, especialmente no ambiente de trabalho, às vezes trazem mal-estar, desconforto, opressão, essas situações, elas nos convidam, eu sempre digo, elas são um convite para você ampliar o olhar, para você expandir um olhar sobre o que está à sua volta e sobre você mesmo. Né? Para dizer qual é a minha responsabilidade nisso, que tipo de resposta nova eu posso dar, e se eu der uma resposta nova, isso vai mudar? Se vai mudar e eu já sei que eu posso contribuir, ok. Então, esse momento que, olha, veja bem, parte de uma situação de desconforto e de dor, ele te leva a um estado de satisfação, pelo reconhecimento do potencial. Quando a gente entra em conexão com o nosso poder de fazer, o nosso poder de transformar, o nosso poder de nos transformar, que algumas vezes não é transformar o que está fora, é nos transformar, trazendo para nós mais virtudes e forças de caráter que vão nos dar essa potência maior para lidar com a realidade. Então, quando essas circunstâncias ocorrem e a gente entra nessa conexão com o poder ser, o que acontece? Um sentimento de satisfação profunda nos invade e, como decorrência, nós temos a felicidade, nós temos o bem-estar. Apesar das circunstâncias iniciais terem nos levado a estados de desconforto, mal-estar e sofrimento. Nossa, você está falando aqui, eu estou viajando nas suas palavras, como eu admiro o seu trabalho, admiro, assim, absurdamente. Lá no início, né, quando eu montei o canal, eu falo sobre, inclusive, sobre o comportamento, né, que as pessoas, elas reclamam, mas elas não querem mudar. E aí vai gerando aí um grau de infelicidade tão tamanho, né, e aí tem a ver com a produtividade. A pessoa não produz, mas também não quer sair da zona de conforto, eu vou chamar bem assim, né? Essa zona de conforto que eu tenho um salário lá e vai ficando e não produz. E quer dizer, as pessoas, o primeiro passo, né? Eu acredito que seja admitir isso, né? Como você falou, é um indicador aí, né? É um indicador. A questão da produtividade, às vezes a pessoa faz a leitura da sua própria produtividade num ambiente que não é tão favorável, transferindo a responsabilidade para as circunstâncias externas. Né? E, claro, nós não podemos negar que muitas vezes fatores externos, como um chefe abusivo, como falta de insumos, né? Como falta de equipamentos, etc., muitas vezes limita, sim, o nosso trabalho e nos oprime. No entanto, se você compreender o seu papel não somente como um sujeito passivo naquela relação, diante de um chefe ou diante das circunstâncias, mas você se colocar assumindo o seu potencial criador e percebendo que nenhum processo, por mais que eu seja criador, eu seja um ser de criação, um ser autoral, mesmo que eu me reconheça neste lugar, eu vivo num contexto social.
eu vivo numa relação de interdependência. Então, ao invés de trazer aquele peso, eu tenho que fazer, se eu não consigo fazer porque ninguém deixa, não sei o quê. Não, vamos para um olhar diferente, vamos para um olhar cooperativo. Vamos entrar numa atitude de solicitação do apoio do outro. Né? Não existe resiliência, acaba entrando em outro tema, não existe resiliência diante, né, de um trabalho duro, de uma situação extremamente pesada, sem o apoio externo. A resiliência ela não é somente um sentimento de confiança individual no seu poder ser, no seu poder fazer. Ela precisa, assim como as alavancas, de um suporte externo. Então, se você que está sentindo que a produtividade está restrita, percebe que tem uma série de fatores que não dependem só de você, qual é a atitude? Negociação, conversa, né? Articulação com as pessoas. Né? Essa atitude flexível de ir ao encontro do outro, de pedir apoio, sabe? De expressar a sua visão de uma maneira honesta, transparente, límpida, vai agregar esforços. E você que estava se sentindo ali isolado e improdutivo, você vai perceber que vai ter gente do seu lado querendo construir junto essa possibilidade de um resultado que seja satisfatório para você, para a equipe e para a empresa. Concordas? Totalmente, né? As pessoas, elas se flagelam, se auto... Né? Eu fico, ao longo desses anos todos aí, trabalhando com pessoas, né, no mundo corporativo, o que eu vejo mais é essas situações do dia a dia. E, assim, dar o start de tentar mudar, de negociar, tipo, isso não serve para mim, não quero mais, né? Tá me fazendo mal. Mas, assim, a zona de conforto dela é tão grande que ela tem medo de se arriscar, né? Como eu aí, né? Que sai do mundo totalmente do mundo corporativo, estou na medicina. Quer dizer, por mais que se fala, peraí, vamos avaliar até que ponto aquilo já não serve mais para mim. Então, eu acho que essa decisão não importa a idade, não importa o tempo, se tem 1000 anos dentro de uma empresa, não está feliz, eu acho que tem que parar de sabotar e tem que dar um start aí numa mudança, né, Rô? E por falar em mudança, eu lembrei quando tu falaste, né, desse teu movimento de sair do RH para a medicina, depois de todo um espaço conquistado, depois de toda uma realidade já construída, e aí as pessoas, nossa, mas para quê? Vai começar do zero. Gente, ninguém começa do zero. Principalmente quando você já tem uma rica experiência, uma vivência bem-sucedida numa área. Eu, por exemplo, eu passei 25 anos trabalhando somente com educação formal, escolas. Então, eu sou coordenadora de uma escola que tem no Brasil, no mundo inteiro, que tem nos 5 continentes. É uma congregação religiosa e eu fui uma das lideranças por 25 anos. Então, eu brinco que eu saí da adolescência e já virei chefe. E aí, fiquei em cargos de liderança por 25 anos. Então, chegou o momento que eu queria ter a liberdade de viver outras experiências. Sabe, de trabalhar com as pessoas para além deste lugar de liderança, numa relação mais direta e horizontal. E aí as pessoas me questionavam, nossa, Rojanê, mas você vai sair, você já é uma liderança nacional, você já representou a sua escola na Europa, então como é que você vai começar do zero? Né? Então essa pergunta, eu digo, mas eu não vou começar do zero. Exatamente essa bagagem, essa vivência que eu construir lá nesse lugar de liderança, eu vou levar para a minha vida. Então, a liderança na própria vida é algo que a gente constrói a partir desse conjunto de experiências, incluindo o mundo do trabalho. Né? Então, eu fiz uma transição de 5 anos
para poder começar o meu consultório de psicóloga clínica, e hoje eu vivo somente do consultório de psicóloga clínica. Né? E se tu perguntas, mas aí, Rogenê, tu consegue atingir tuas metas de números de clientes? Eu te digo, nesse momento, eu não tenho vagas para nenhum cliente, nesse momento. Essa dinâmica é atualizada. Mas, então, o que eu te digo, quando a gente vai com um comprometimento, quando a gente vai com uma responsabilidade de dar o seu melhor, é muito mais fácil o seu nome ser notado entre os milhares e milhões de profissionais. Então, hoje eu estou muito feliz com essa mudança de percurso, estou muito feliz com o percurso que eu realizei. Quer dizer, eu já não estava infeliz, eu só queria ter mais espaço e liberdade para fazer algo dentro, né, de uma relação diferenciada com o ser humano. Né? Então, é possível, sim, a gente mudar de área e agregar tudo isso que foi vivido, que foi experimentado, como sabedoria para a continuidade. Maravilha, eu admiro, né, todos, e eu sempre, na realidade, fui assim, né, não estava feliz com aquilo, ou estava feliz, mas eu queria algo mais, ia buscar, né, as pessoas falam, que me conhecem, nossa, Júlia, a vida inteira você está estudando, você quer chegar? Eu não sei, porque o conhecimento é tão vasto, por mim eu queria, sabe, abraçar tudo, né, mas não dá. Então, assim, essa mudança, eu acho que dá um up na nossa vida, né, Rô? Porque a gente busca, Dá. né, mais aquele conhecimento, como você agora feliz, autorrealizada, seu consultório aí com inúmeros clientes, sem vagas até. Quer dizer, tem um outro lado, né? E não se perde. Tanto que, assim, estamos aqui debatendo no canal do RH, falando de assuntos pertinentes, de um conhecimento que me acompanhou uma vida inteira, né? E no futuro eu vou estar falando da área de medicina também. Quer dizer, então, vamos juntando tudo, vamos linkando tudo aí, né? Rui, eu queria aproveitar, porque você falou de logoterapia e análise existencial, né? Dentro aí das suas formações, de especializações. Fala um pouco sobre isso, porque algumas pessoas, de repente, têm dúvidas. Exponha mais, como é que é isso? Então, a psicologia, ela, na verdade, não é a psicologia. A psicologia são as psicologias. São múltiplas escolas, né? São muitas escolas psicológicas que se chamam abordagens psicológicas. Cada abordagem tem um foco mais específico. Por exemplo, a psicanálise trabalha mais o inconsciente, a análise do comportamento trabalha mais o comportamento, o foco no comportamento. E a logoterapia, e análise existencial, que é um só nome, logoterapia e análise existencial. É uma escola que se chama Terceira Escola Psicológica de Viena. A primeira foi a psicanálise de Freud, a segunda foi de Adler, e a terceira foi de Viktor Frankl. Então, Viktor Frankl é o criador dessa escola. Ele teve, no primeiro momento, toda uma influência de Freud também, como todo mundo que entra na psicologia. Freud é a base, né? Está ali inaugurando a cura pela fala, né? E os outros que vieram, obviamente, são influenciados. Mas o que a logoterapia se distingue? Como ela se distingue? Ela compreende o ser humano numa tridimensionalidade. Então, é um ser humano total. As demais escolas, elas compreendem o ser humano como físico e psíquico. A logoterapia, ela vai compreender o físico como natural, né, o biológico, o psíquico como o conjunto de aspectos relacionados, né, à memória, às emoções, aos aprendizados, às cognições, mas existe algo que a logoterapia chama
de dimensão noética. O que é essa dimensão noética? São capacidades que somente o ser humano tem. São duas grandes capacidades que depois elas se subdividem. Capacidade de autodistanciamento e capacidade de autotranscender. Então, o ser humano que auto se distancia, ele tem um confronto consigo mesmo, ele tem um olhar constante sobre o que ele é, sobre o que ele pensa, sobre o que ele faz. Então, é um nível de consciência plena desse ser. Ele se confronta consigo mesmo. Então, todos esses processos de metacognição, de metalinguagem, estão relacionados a esse autodistanciamento. E a autotranscendência é uma outra grande capacidade humana de você ir além daquilo que te condiciona, ir além daquilo que te limita. Então, é uma capacidade de abertura para ultrapassar. Então, é nessa capacidade de autotranscendência que eu tenho ali um conjunto de recursos que me permitem planejar o futuro. Sabe? Ultrapassar o mar, ir além do mar, fazer o navio. Antes de ver o navio, eu só via o mar e fui capaz de imaginar o navio. Olhar as estrelas e me lançar para o espaço. Então, essa abordagem, ela traz para o ser humano uma consciência do seu ser e muito mais do seu poder ser. E por ter essa consciência de poder ser, ele tem uma responsabilidade de se atualizar permanentemente. Ele não pode se dar ao luxo da acomodação, porque ele tem consciência de que ele é um ser rodeado de possibilidades, que vai depender dele usar a sua liberdade para seguir em frente. Uau! Não é apaixonante essa abordagem? Nossa, você falando, eu, como sempre aqui, fiquei imaginando essas possibilidades. É maravilhoso, maravilhoso. Então aí, olha, quem não sabia, ó, existe aí um outro ramo que você pode se auto... Aliás, já vai até com uma outra pergunta que eu vou fazer para você sobre autoconhecimento e tal, né? Quem disse que não tem? Aí, olha, quando você estuda, quando você busca esse conhecimento, olha quanta coisa, né, Rogério, que você consegue tirar e ir além. Embasado nisso, vou fazer uma pergunta, não sei se já se encaixa aí, né, nesse link. O autoconhecimento com fracasso, com sucesso, tem a ver com tudo isso aí? É super importante o sujeito se dar conta de quem ele é. Então, o primeiro autoconceito dele, se é um autoconceito limitante, né, se nas suas experiências precoces, familiares, ele foi uma criança rotulada, sabe? Aquilo é algo que vai ficar como uma marca no psiquismo e que vai persegui-lo a vida inteira. Eu não consigo, eu não dou conta, eu sou uma criança frágil. Então, a importância do autoconhecimento é grandiosa porque ela te permite compreender a tua biografia, as circunstâncias, como elas te afetaram e como tu te tornaste, mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem essa visão logoterapêutica, a gente vai assumir a responsabilidade de adotar um conceito de poder. Um conceito de que as circunstâncias me marcaram, é fato, todos nós somos condicionados por elas, assim como somos também condicionados pela genética, pela nossa história genética. No entanto, na nossa dimensão de autotranscendência, nós temos a liberdade de nos autoeducar. E uma pessoa que não passa por um processo de autoconhecimento, quer seja numa terapia psicológica, quer seja numa análise psicanalítica, ou por outros processos, que eu não limito só a isso, ao autoconhecimento,
Mas quem não passou por um processo de autoconhecimento, ele acaba limitando muito suas potencialidades, porque ele se reduz ao passado e ao presente. Ele não compreende que aquilo que ele deseja, que ele se propõe, aquilo já tem um impacto sobre o ser dele nesse presente. Então, por exemplo, quando o Júlio César diz, eu decidi ser médico, tudo que ele faz hoje nesse presente já está linkado com esse dever ser, que foi um dever ser escolhido por você, não foi um dever ser imposto. Então, os teus hábitos, a tua organização de trabalho, o teu ritmo de estudo, as tuas horas de sono já foram alteradas em função do teu dever ser, do teu futuro. Então, as tuas circunstâncias que no passado te impediram de realizar essa meta, esse projeto, elas existiram, foram reais. Mas na hora que tu acessaste, né, a tua potência, tu percebeste que tu tinha como alterar esse passado. Não alterar o passado lá, mas alterar o presente, né? Alterar o que esse passado tinha te deixado como legado. Exatamente, olha, é bem isso, né? E outra, existe, como você falou bem disso, é a questão de rotulação, né? O tempo inteiro nós somos rotulados, opa, pera um pouquinho, até que ponto eu quero essa rotulação e até que ponto eu vou ter essa coragem de falar, não é isso que eu quero, eu não vou crescer um frustrado. E tem muita gente assim, né, Roger? Porque foram rotulados, são frustrados totalmente, o fracasso, não conseguem atingir os projetos e por aí vai. Então, olha, logoterapia é o caminho aí, inclusive, para ajuda. Aliás, assim, é um curso, né? Depois eu vou deixar em algum lugar aqui do canal, né? Eu já fiz até algumas anotações. Deixa eu até colocar meu óculos aqui, que a gente vai ficando velho, né? Não tem jeito. É um site, né? É Sepsi, não é isso? O Sepsi é o nosso portal, onde eu atendo, né? E lá dentro do Sepsi tem o meu blog, eu faço algumas reflexões à luz da logoterapia, mas no Brasil nós temos a Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial, que se chama ABLAI. Na ABLAI você vai ter indicação de formações em vários estados no Brasil. Então, há cursos de formação em São Paulo, pela Sobral, há cursos de formação em Curitiba, pela UVEF, há cursos de formação no Nordeste, no Instituto Geist, que é outro instituto aqui de São Luís, que eu sou vinculada. Então, o Instituto Geist faz formação. E o Sepsi é o meu site, é o meu portal do blog da clínica. O Sepsi é a nossa clínica, que é o Centro de Psicologia e Psicanálise do Maranhão. Então, quem quiser informações sobre logoterapia, pode entrar nessas instituições que eu mencionei, especialmente a ABLAI, né, que é a Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial. Vai ter muitos conteúdos interessantes. Muito bem. E assim, depois eu vou colocar aqui o portal da Rogineira, né, o Sepsi, e vou deixar aqui marcado. Não se preocupem, eu sei que você deve estar louco, né, querendo conversar com ela, tirar até dúvidas, enfim, mas daí você entra lá, né, e aí dentro da possibilidade dela, ela vai... Sim, a gente vai se correspondendo aí. Muito bem. Aliás, né, se você tiver alguma pergunta depois, deixe lá no comentário que ela vai entrar, ela responde, né, Rogineira? Sim, a gente interage. Fica à vontade. Eu sei que teu tempo está mega curto, então não vou... Não, fica à vontade. Vamos fazer tranquilos e abordar o que for necessário, tá bom? Fico muito satisfeita de poder deixar um conteúdo que ajude, de fato, as pessoas a ampliarem o seu olhar para a vida, né? E muito, e muito. Mas eu quero falar, inclusive, primeiro sobre um artigo seu que está num livro, né? A educação como um espaço, né? Para o cuidado e, assim, um programa de responsabilidade na escola. Você tem esse artigo, que depois eu vou colocar também aqui no canal para vocês, né? Como é que foi participar da elaboração desse artigo que está em um livro? Fala um pouquinho sobre isso, Roginei. Então, esse
esse livro eu acho ele muito especial porque ele foi organizado por uma equipe de professores universitários lá do Rio de Janeiro, da Universidade Federal Fluminense, e me convidaram porque o eixo central do livro era falar sobre o cuidado com o ser humano, o cuidado nas relações, o cuidado no mundo do trabalho, o cuidado no mundo da escola, porque o ser humano é um ser de cuidado, apesar dele ter essa capacidade de autotranscendência, mas ele é um ser que é delicado, ele precisa de cultivo, ele precisa se nutrir, né? E nesse livro eu falei da juventude, eu abordo a importância do adolescente ter um sentimento de poder contribuir para o mundo. Então, o adolescente ele está naquela fase de se distinguir da família. Ele está ali no momento mais complexo de definição de uma identidade. E nesse momento, tudo afeta de uma maneira muito dolorosa, são muitas inseguranças, né? Os desafios parecem grandiosos demais. E se você trata esse adolescente como essa vítima, pior ele fica. Então, nesse artigo, eu relato uma experiência que eu tive com um grupo muito grande de adolescentes. Ao longo de uns 12 anos, eu tive anualmente um trabalho com eles, que era um trabalho voltado para eles olharem para o mundo e descobrir no mundo o que eles queriam mudar. Então, eles formavam grupos dentro de uma escola e cada grupo ia definir o que eles queriam mudar no mundo, o que eles queriam contribuir para ser diferente. Então, teve menino que quis mudar a realidade das praias, questão ambiental. Teve grupo que quis trabalhar com idosos, com Alzheimer, ajudando a compreender melhor o que eles estavam vivendo. Teve grupos que foram trabalhar com crianças com câncer. Então, nesse projeto, o que a gente fez? Provocou o aluno, os educandos, os adolescentes, a assumir uma responsabilidade de transformação do mundo. E aí a metodologia foi de projeto mesmo. Então, a gente partiu por aquelas etapas todas. O que você quer mudar? Né? Como você quer mudar? Quando? Com quem? Então, essa consciência de ser um agente de transformação e que essa transformação ela se dá através de processos. E esses processos requerem de você o uso de recursos bem escolhidos e o estabelecimento de parcerias. E, então, nesse trabalho, a gente teve assim, uma riqueza muito grande, porque os produtos realizados pelos adolescentes assim, surpreendeu toda a sociedade aqui de São Luís, na época, porque foram trabalhos de alto nível de qualidade. E o que a gente fez? Só provocou esse sujeito se dar conta de suas potencialidades e provocou ele assumir uma responsabilidade perante o mundo que está diante dele. Então, esse trabalho ele também favoreceu o sujeito se dar conta de quem ele é. Ele não é somente o filhinho da mamãe, o filhinho do papai, o aluninho da escola. Ele é um cidadão que tem poder de transformar o mundo. E ao transformar o mundo, ele está transformando necessariamente a si próprio. Então, o nível de autoestima desses grupos, meninos que participaram, que hoje são lideranças, sabe, que trabalham em grandes corporações. Uma dessas lideranças, por exemplo, trabalha hoje num dos maiores centros do direito em Washington, nos Estados Unidos, né? Outros são lideranças aqui no próprio tribunal, entende? Então, quer dizer, o sujeito que de fato tem a oportunidade de reelaborar o seu autoconceito através de uma autocompreensão bem estruturada
através de uma noção de autoeficácia, ele vai trazer grandes resultados para a sua vida, para a sociedade em geral. Então, esse artigo, ele relata essa experiência, né? Cita a quantidade de trabalhos que a gente fez só nesse ano, isso aqui em 2 anos. O artigo ele traz a experiência em 2 anos. Então, foram muitos alunos envolvidos, aqui eu destaco 20 equipes, e com os temas mais variados possíveis, como eu te falei, né? Rogênia, Desde as questões possível, ecológicas a questões sociológicas, antropológicas. Se possível, mostra a capa do livro, onde está o artigo. Eu vou publicar aqui depois, turma, fica tranquilo. Ah lá. Tá aqui. Tá certo. Perplexidades, tá tendo uma luz aí. Devaneios. A luz, porque eu estou direto. Perplexidade, devaneios e provocações. Debates e reflexões sobre o cenário contemporâneo e a formação do profissional do cuidado. Então, tem muitos artigos aqui também sobre a medicina, viu, Júlia? Então, logo isso aqui vai te interessar. Com certeza. Turma, olha que fantástico. Nossa, que encantador esse artigo, o projeto em si, né? Porque hoje eu vejo assim, esse super cuidado demais faz com que as pessoas cresçam sem responsabilidades. E aí, dentro do mundo corporativo, não só também no mundo corporativo, é visível, né? Como tem pessoas que tudo fica esperando cair do céu, não tem um senso prático e a luta de não, fui eu, de quero mudar, vamos fazer acontecer, né? Crescem adultos limitados, né? Esse excesso demais. Então, olha que maravilha isso. Então, experiências, né? Experiências desse modo de responsabilidade social para o adolescente, sem dúvida, é transformador, afeta a sua personalidade de uma maneira extraordinária. Sabe? Desenvolve o senso cooperativo, porque se dar conta cedo que você não realiza nada sozinho. Desenvolve o seu senso de determinação, de empenho, a sua competência, o seu fazer bem, né? Que a noção de autoeficácia. Eu posso fazer e posso fazer melhor. A cada momento eu posso fazer melhor. Essa abertura para o novo, essa curiosidade, que, na verdade, essas características que eu estou falando são habilidades socioemocionais que levam o sujeito a um posicionamento na vida muito mais integrado consigo mesmo, com o outro, né? Desenvolve uma autoconfiança maior, um senso de confiança no mundo mesmo, nas pessoas, porque a gente não é inocente de achar que todo mundo está no mesmo, na mesma sintonia, todo mundo está querendo o mesmo bem. No entanto, sempre existe um número maior de pessoas que estão comprometidas com o bem comum. Existem aqueles que estão sabotando, aqueles que estão numa perspectiva mais antissocial, mas a maioria é do bem. Confiemos nisso, que é um fato. Então, vamos nos apoiar. Sim, desculpa, pode concluir. Imagina, a ideia é trabalhar com os adolescentes desde cedo para que eles tenham essa crença no trabalho cooperativo e crença que eles têm poder de transformar o que está à sua volta. E isso é uma dimensão da própria autotransformação. Tudo que eu faço no mundo, eu faço comigo mesmo, né? Maravilha. E aí, assim, já acho que já vai entrar numa outra pergunta que eu tenho para te fazer, né? Entra no desespero, né? Realização pessoal que não acontece. Tudo isso, acho que está bem por aí, Rogênia, ou não? Muitas vezes as demandas da sociedade cobrando das pessoas, né? Sucesso a todo custo, essa pressão de um sucesso muito veloz, e essa pressão por um sucesso muito focado nos aspectos econômicos, essa pressão, ela muitas vezes, ela gera resultados muito destrutivos.
porque a pessoa, nessa busca desenfreada pelo sucesso nesses moldes mais materiais, ela deixa de olhar para si própria e deixa de compreender quais são seus verdadeiros valores. E essa perda dos valores faz com que a pessoa perda o horizonte. Então, é muito importante essa questão que nós falávamos lá atrás, no início da entrevista, sobre o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, ele te permite, de fato, você ter presente quais são os seus valores. Quando nós fazemos as nossas escolhas orientadas pelos nossos valores, o nosso senso de satisfação é muito grande. E aí, mesmo que as questões materiais, as questões econômicas, elas não estejam tão facilitadas no nosso universo, mas o sentido que nós obtemos ao realizar aquele valor é tão grande que a realização é maior que o sofrimento. Entende? Então, não é possível as pessoas compreenderem a realização somente no plano material. Tanto isso é real que o número de pessoas hoje com depressão no mundo é muito grande, né? E com a pandemia aumentou mais ainda. E a própria pandemia está nos mostrando que o vírus ataca ricos, pobres, milionários. Claro que uma pessoa que tem condições materiais de mais conforto pode enfrentar com mais conforto, mas isso não salva a sua vida em muitos casos, assim como não salva a vida do pobre. Então, a questão da pressão que a gente tem hoje por um sucesso muito centrado nos aspectos econômicos pode ser uma pressão muito estressora e, como todo estresse em excesso, é muito patológico. Então, o que a gente recomenda? Obviamente, o sucesso inclui condições materiais. Não vamos bancar aqui os franciscanos, né? Essa coisa bem do despojamento total. Claro, quem consegue fazer isso, ótimo, louvável, mas todos nós merecemos ter um nível de conforto, de bem-estar no seu cotidiano, de ter acesso a bens e serviços, de ter acesso a bens culturais. Tudo isso é uma riqueza que faz bem a todo mundo. No entanto, nós precisamos avaliar cada vez mais quais são realmente os valores que norteiam as nossas vidas, para que a gente escolha rotina de trabalho, para que a gente escolha o tempo que eu vou dedicar ao trabalho de uma maneira respeitosa, de uma maneira que leve em conta que você é um ser físico e, como ser físico, precisa se nutrir de alimentos, nutrir de cultura, nutrir de relações, né? Então, se respeitar é mais fácil quando a gente tem clareza quais são os nossos valores. E para conhecer bem os nossos valores, só a gente tendo um autoconhecimento profundo. Sem isso, a gente vai patinar e se lançar a qualquer aventura. Uau, Roger, eu sou seu fã incondicional. Olha, maravilhoso. Eu que agradeço. Você gostou, eu tenho certeza. Você que está no nosso canal gostou, já dá o seu like aí, por favor, né? Já faz seu comentário. Rô, eu não tenho palavras para agradecer por esse bate-papo maravilhoso. Só queria fazer uma última pergunta, Rô, para você. Certo. Né? Eu sei que muitas coisas já foram até mencionadas. Os profissionais de recursos humanos, não só os profissionais de recursos humanos, mas como de qualquer área hoje, que trabalham com pessoas, eu quero deixar bem claro isso. Seja nós, futuros médicos, ou os médicos, ou o profissional de RH, de administração, enfim, quem trabalha com pessoas. Como é que eu posso avaliar, como é que eu posso ajudar o próximo a sair dessa zona de conforto, né? Dessas falhas de produtividades? Qual é o conselho, qual é a percepção que nós teremos que ter com essas pessoas?
Primeiro, favorecer que elas se reconheçam nessa totalidade, né? Se perceber como um ser que, como ser biológico, tem que ter cuidados físicos, sim. Tem que ser alguém que se trate bem. Reconhecer quais são os seus sonhos mesmo. Favorecer essas pessoas a reconhecer os seus sonhos. Às vezes, estar naquele trabalho não é um sonho, mas que a pessoa se der conta, é uma transição, eu preciso estar aqui para quê? É uma necessidade, às vezes, não é só. Às vezes, exatamente, é um degrau para eu chegar onde eu quero. Então, ampliar esse nível de consciência dos sujeitos para que eles tenham a ousadia de viver pelos próprios sonhos e pelos próprios projetos, né? Então, ajudar qualquer profissional de RH que favoreça aquele profissional a se descobrir em sua totalidade, você vai ajudar a própria empresa, porque se aquela pessoa reconhece que o seu sonho é estar em outro lugar, ele precisa ser ajudado a ir para outro lugar, né? A lutar por aquilo que é importante para ele. E se, por outro lado, ele é realmente parte do time, ele se vê como membro do time dessa empresa e acredita que a sua própria missão passa pela missão da empresa, então, favorecer as condições, a investir nesse cara, né? Eu sou muito feliz, eu tive quem investisse em mim. Quando eu comecei lá, no início com 22 anos, já em chefia, eu tive quem investiu em mim, eu tive quem acreditou e quem disse, vamos juntos. Então, quando a gente encontra um gestor que tem essa ousadia de favorecer a pessoa se descobrir e assumir realmente o que ela quer, ela vai favorecer a empresa e a sociedade como um todo. Muito bem. Ao longo da minha carreira nesse mundo corporativo, né? Quantos profissionais passaram pela minha mão? Pô, Júlio, não é isso. Eu falo, o que você está fazendo aqui? Ah, mas calma, aonde você quer chegar? O que você quer ser? Vamos lá, sabe? Já começa a trabalhar isso para que você venha a se realizar profissionalmente. Então, assim, eu perdi as contas de quantas e quantas pessoas, depois de conversas comigo, migraram, foram ser advogados, foram ser engenheiros, foram ser outras coisas, e saber que eu fiz parte daquilo. Porque muitas vezes os profissionais de recursos humanos ou de qualquer outra área da empresa, eles só querem que o profissional seja produtivo para eles, mas também não identifica que não serve para a empresa, né? Sim, sim. E como você bem disse, e se realmente está dentro da missão da empresa, dos valores, então ajudar esse profissional a criar ferramentas para que ele evolua então dentro da própria empresa. Então tem que ter esses dois olhares. Esses dois lados, Né? exatamente. Muito bem. Rogener, um prazer imenso, turma do canal do RH. Hoje eu conversei aqui, nada mais, nada menos que Rogener Almeida Santos, psicóloga, né, educadora, formação em logoterapia, que trouxe aqui uma conversa maravilhosa. Quero fazer uma live com você, Rogener. Quero agradecer. Vamos! Bora marcar uma live um dia? Vamos marcar uma live. Que eu acho que vai ser show. Quero agradecer muitíssimo você aqui, né, a sua participação, a sua contribuição no nosso canal. Eu sou muito grata, deixo ao seu público aí do canal todo o meu carinho e a minha convicção de que os sonhos de cada um são plenamente realizáveis. É só investir um pouco mais e acreditar que os recursos estão aí dentro de você, mas nunca sozinho. É sempre na relação com o outro e com o mundo que a gente encontra os apoios necessários para seguir numa estrada aí que o céu é o limite. Muito e sucesso, bem. Júlio. Sucesso. Obrigado. Você merece muito. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Sou seu fã e vou repetir isso sempre. Turma do canal, gostou? Já deixa o seu like aí, já faz os comentários, coraçãozinho para você também. Deixa os seus comentários que eu tenho certeza que ela vai responder. Depois eu vou colocar algumas informações aqui no canal, em algum lugar por aqui, tá bom? Te espero na nossa próxima sala virtual. Um grande abraço para você e até mais.